boa tarde, felicidade, harmonia espiritual. E você sabe que 5 e pouquinho a gente está começando com nosso programa Algo Mais. Faça sol, faça chuva. Muita gente aí gripada com as ites, né? Rinite, sinusite, mas enfim. O negócio é repouso e buscar sempre aquele equilíbrio. Mas hoje é quinta-feira, hoje é dia de... Quem vai explicar pra gente é Ellen de Oiá. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Cris, tudo bom, gente? Boa tarde, um grande beijo a todos que nos assistem. Hoje é dia de Ogum, né? O orixá do ano, nosso grande orixá Pai Ogum, defensor das causas, grande guerreiro do nosso panteão africano, né? Dono do trabalho, dono da ferramenta, dono da guerra, né, Cris? Esse é o nosso maior perigo esse ano, né? Os conflitos que nós estamos tendo. Conflitos e teve tantos acidentes com mortes coletivas, por exemplo, ônibus, avião, quedas de avião. Como está tendo esse ano? O que tem a ver estes acidentes aí? Tem alguma coisa a ver com algum ou não? Tem, em parte sim, porque na realidade assim, o ferro, né, o carro é de ferro, quando a gente faz uma segurança de veículo, nós fazemos com Bará, com Ogum, com Obá, então o pessoal normalmente usa Ogum também, porque assim, o Ogum é dono da rua, da estrada também, né, e do ferro, então na realidade tem a ver? Tem a ver sim, a energia do ano, porque a gente tem visto também crimes passionais, bastante deles, né? Bastante. Deve ter um rapaz aí que andou postando até cabeças no Facebook. Que então, coisa gente, horrível isso, horrível, né? Horrível. Então, isso também tem a ver e a gente está alertando desde o finalzinho do ano passado a questão dos crimes passionais. Então, quem tá aí querendo terminar um namoro, anda pulando a cerca, abra os dois olhos, porque isso às vezes pode não acabar bem. É verdade, tá aí. A Ellen de Oiá daqui um pouquinho vai jogar os búzios, vai responder a sua cartinha, porque as pessoas têm entrado em contato conosco através do Facebook do Pedro de Oxum, através do WhatsApp. Você pode mandar, aliás, pelo WhatsApp a sua mensagem de texto, de áudio, ou até mesmo pode mandar um vídeo aqui pra gente, se você permitir, é claro, autorizando, a gente coloca no ar, então, a sua pergunta. Mas agora quem está aqui é ela, que é a Isa de Oxum. Tudo bem, Isa? Boa tarde. Olá, Cris, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, boa tarde a todos os filhos de Ogum. E eu acho importante que a gente faça um chamamento mais uma vez para as pessoas. Este mês tem que ser um mês especial, tem que ser um mês onde as pessoas se abasteçam da energia de Ogum e superem as dificuldades, os contratempos, né, e que avancem na vida. Eu acho isso extremamente importante. O ano de Ogum, o mês de Ogum, o momento é agora. Eu vejo tantas pessoas assim, um pouco desanimadas, tristes. Aliás, eu acho, o que buscam mais no Ilê de Oxum, que é único? Aliás, eu vou dizer para você que na Rua Marista 441 não tem filiais. O Ilê de Oxum, onde o dirigente espiritual é o Pedro de Oxum, é o único ali no bairro Partenon. O que as pessoas hoje estão mais buscando, Isa, em relação a amor, saúde, financeiro? O que hoje estão buscando mais ajuda espiritual? Existe um mix, assim, né, de necessidade das pessoas, mas muito fortemente neste momento, tudo que diga respeito às questões profissionais, até em razão do momento econômico, e estabilidade emocional. Sem dúvida, a depressão é o grande mal desse século. É verdade, é isso aí. A gente vê muitas pessoas queixando, né? Aí tem que buscar forças, tem que buscar energia, não adianta ficar aí sentadinha. Aliás, dizem, né, que popularmente, assim, quando a gente marca uma consulta espiritual, ou quando a gente vai buscar ajuda, geralmente acontece alguma coisa. Ou dá aquela dor de barriga, ou toca o telefone e chega uma amiga e você às vezes não consegue chegar na sua consulta, não é verdade? É isso que acontece muitas vezes, né, Isa? Muitas vezes acontece isso e é perfeitamente compreensível. Quando a pessoa tem uma imantação muito negativa ou toda negativa, existe uma dificuldade maior para que ela vá em busca de ajuda. Se essa dificuldade está ligada a obsessores, mais ainda, porque esta energia densa e negativa não quer ser removida para que venha uma energia boa e do bem, então existe sempre os empecilhos. E aí tem que haver um pouco de boa vontade das pessoas, de atitude. Não importa o que acontecer, eu vou ao Ilê de Oxundocô, vou buscar uma orientação
e vou mudar esse caminho. Bom, a Ellen tinha falado ali a questão de pular a cerca, né? Das pessoas, às vezes, um pouco insatisfeitas nos seus relacionamentos. A gente nota isso também bastante, essa insatisfação. Às vezes aquela busca, você tá aí casada ou casado, e aí começa a ter uma relação extraconjugal, buscando o quê? Às vezes é só uma aventura, outras vezes não. Às vezes as pessoas estão muito carentes, muito sozinhas, na verdade. Ellen, tu tens recebido bastante amigos e amigas consultando em relação ao amor? Sim, bastante, Cris. Acho que as pessoas elas buscam não só trabalho, não só felicidade, não só equilíbrio emocional, como também as pessoas buscam estabilidade no lado afetivo. O amor é sempre importante, mas para algumas pessoas, infelizmente, é o mais importante. A gente tem que entender essas pessoas e trazer esse equilíbrio para elas. Muitas pessoas têm. Por isso o jogo é tão importante, Cris. Por quê? Porque no jogo é que a gente vai ver se essa pessoa tem algum a karma de corte, se há algum feitiço que está bloqueando ela, se realmente ela deve se envolver com aquela pessoa ou não, ou conhecer uma pessoa pela internet, que acontece muito. Ah, conheci o fulano pela internet, aí me encontrei com ele, realmente é uma pessoa maravilhosa. Será que é maravilhoso assim ou não? Então, na realidade, na consulta, o que eu preciso? Eu preciso do nome da pessoa. Tá, e quando a pessoa tá bem apaixonada, assim, tá amando, é o meu príncipe encantado, não veio a cavalo, mas enfim, chegou. E aí tu olha nos búzios que não é. Como é que tu chega pra pessoa e fala, e tu comenta? Porque tem que ter uma sensibilidade, né? Porque tu tá lidando com sentimento. Tem que ter uma sensibilidade. Apesar de eu ser extremamente direta, porque, gente, eu não consigo fazer aquela enrolar ou fazer... Mas já aconteceu não, isso, a pessoa já. tá apaixonada e tu vê assim, olha, esse não Já é o aconteceu. cara, tá Já com aconteceu. enrolado. Já aconteceu, Cris, e assim, ó, o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso trabalho? Apesar de ter um modo mais sutil de falar, a gente tem que ser direto com a pessoa, tem que dizer a verdade. O nosso trabalho é estar ali e orientar com a verdade. Então, o que a gente fala? Olha, minha querida, aproveita esse tempo, mas não aposta todas as tuas fichas, realmente não é o teu príncipe encantado, não é o teu relacionamento eterno, mas aproveite enquanto dure. Ou então alertamos sobre o caráter da pessoa, sobre a personalidade da pessoa. Às vezes acontece, Cris, da pessoa não sair de lá tão faceira, tão feliz com o que ouviu. Mas normalmente depois que elas escutam a verdade, elas retornam. Aí é melhor ouvir a verdade do que mentira, Exato, né? Aí não exato. dá. Dia da mentira foi dia 1º, né? Agora já passou. Já passou. Olha só, a gente já passou das 5 horas e aí nós queremos saber qual é a carta. Não é a carta do dia, né? Já é a carta pra noite desta quinta-feira. Então eu vou pedir pra Isa de Oxum tirar uma carta. Não sei se ela já tirou, se eu vou Já tirar. está aqui. Ai, eu adoro tirar as cartas. Tá, então Amo. busca uma aí. Posso tirar então? Tire. Tem A que carta ser... da noite. Faz de então. conta então que eu tô lá fazendo uma consulta contigo. Tem que ser com a direita, com a esquerda, porque tem isso, não tem? Não é? Normalmente eu peço que tire com a mão esquerda, porque é o lado que aciona o intuitivo, Então que é o tá. que a gente quer. Que é do coração. Vamos ver Isso. então qual é a carta. Ai, olha só, não é uma carta muito boa. Não, mas eu já aprendi contigo e com a Ellen e com todo o pessoal ali do Ilha de Oxum que a morte pode significar o encerramento de um ciclo, não é isso? A Viu morte, só? a morte traz N representações. Assim, isolada, né, ela provavelmente esteja dizendo a respeito de uma etapa, de um ciclo que está se concluindo, de alguma coisa que se fecha. Depende muito no jogo as cartas que seguem a carta da morte. Mas vamos entendê-la hoje, nessa quinta-feira, como aquilo que fecha uma etapa, que encerra um ciclo, para que algo novo e melhor possa vir à frente. Muito bem, tá ótimo então assim. Eu quero dizer pra você que o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta, mensagem de texto, áudio ou vídeo é o 8059-2981, código de área 51. Então vamos ao trabalho aqui, vamos começar a responder. São muitas perguntas que chegam, a gente vai conforme a demanda. Então não adianta, mas eu mandei faz um tempão, gente, são muitas perguntas. Óbvio que nada substitui a consulta. Então, se você tem pressa, você tem uma emergência, você quer conversar, você pode ligar agora, marcar o seu horário. E muitos amigos e amigas que estão em outros estados, que nos acompanham pela internet ou pelo site, o que acontece? Pode fazer a teleconsulta. Não precisa ir até o Ilê, você pode fazer a teleconsulta. Só ligar e marcar, tá bom? Vamos responder então, Ellen vai jogar aqui os búzios para o Anderson de Caxias do Sul. O Anderson diz o seguinte: Pai Pedro, meu pai é uma pessoa muito negativa e briguenta. Mesmo após a separação dos meus pais, parece que ele ainda não conseguiu se desvincular da gente. Há dias em que eu e minha mãe
Somos envoltos por uma onda de energia negativa, diz ele. Anderson de Caxias, por favor, me ajudem. Vamos ver, do Anderson de Caxias. O conflito familiar é extremamente delicado. Assim, o que me mostra, na realidade, um amor ferido. Um amor ferido, Cris. Esse pai desse menino, ele realmente ele atordoa, porque aparece o corte, mas o sentimental dele, ele é muito apegado ainda à família. Então, o que acontece? Ele não aceitou essa separação. Por isso, ele atordoa. A energia negativa que ele sente é a dessa dor, dessa mágoa, desse recalque que ficou esse pai, pela esposa ter ido embora, o filho ter acompanhado, né? Então, ele está em conflito com os dois. Isso dá para ser amenizado, dá sim, meu querido. Não que para que tua mãe e teu pai retornem ao casamento, não isso, mas algo para que possa aliviar a energia dele, aliviar a tua e a da tua mãe e harmonizar vocês, porque um casal, mesmo sendo ex-casal, né, ele tem que estar harmônico quando tem um filho envolvido, que no caso é tu, meu querido. Então, na realidade, ele precisa ser limpeza para aliviar essa energia e uma boa harmonização para que esse pai comece a aceitar devagarinho essa separação, porque é difícil, sabe, Cris? Nós mulheres do sexo frágil, nós temos uma capacidade de regeneração um pouco maior que a dos homens. Os homens é o sexo forte, né? Mas nem tanto. A questão afetiva e emocional com os homens é um pouco mais complicada. Nós mulheres a gente aceita, a gente vai relevando, mais fácil até de conseguir seguir a vida adiante, ter um novo relacionamento. Mas o homem, quando ele é apegado aos bens materiais, à pessoa, ao costume, o machismo também. Agora, estatisticamente, são as mulheres que decidem na hora de separar. Isso não sou eu que estou inventando, isso é estatística. Então, por quê? Porque a gente tem aquela coisa mais decidida, também menos acomodada, né? Principalmente. E porque a gente consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo também, sem desmerecer os homens, né? Mas olha, a gente se vira, né? E é filho, e é trabalho, e é casa, e é supermercado, e aquela correria toda. Mas enfim, o que eu quero saber é o seguinte, gurias, tanto da Ellen como da Isa, eu não sei qual das duas vai me responder, mas muitas pessoas têm entrado em contato conosco querendo saber sobre como saber se foi feito um trabalho, um feitiço ou uma macumba, como a gente fala mais popularmente, para mim, né? Isso é uma dúvida bem comum. É só através do búzio ou da carta, ou existe um outro, sei lá, algum outro jeito da pessoa, tô precisando realmente de ajuda porque foi feito um trabalho. Quem me responde, vou deixar as duas com a palavra. Bom, Cris, assim... A Isa de Oxum vai responder, então. Depois eu passo. Depois a Ellen responde Ellen também. É interessante que as pessoas tenham noção de que o jogo define a situação. Muitas vezes, por intuição, por prática, se percebe que existe realmente alguma situação de demanda, mas o achismo não faz parte do nosso trabalho. Então, através do tarô, através do búzio ou através das cartas, se define o que foi feito e a forma de neutralizar. Esta é a importância. Muitas vezes o cliente chega e diz, eu sei que fui demandado. Até porque às vezes a situação é materializada na porta de casa, no carro, enfim. Mas o que foi feito e como neutralizar só através do jogo. E aí a importância da consulta. Olha só, gente, eu quero falar para você o seguinte, ó, nós temos aí os telefones no vídeo, você liga, marca a hora, faz o seu contato, pode mandar a sua pergunta, perguntas somente através do WhatsApp ou através do Facebook, tá bom? O WhatsApp é 80592981, código de área 51, e tem ainda os outros telefones aí para você anotar, ligar e marcar o seu horário, pode fazer a teleconsulta também. Eu não sei porquê, mas assim, a gente tem recebido muitas perguntas em relação a pessoas casadas se relacionando com outros casados e outras casadas. Então, tem uma outra pergunta aqui que eu já vou repassar para a Isa, que diz o seguinte, me chame de secretária do amor, diz ela. Há algum tempo tenho me relacionado com meu chefe. Ambos somos casados. Será que o nosso relacionamento tem futuro? Adoro o programa e as simpatias. Um beijo para todos. Obrigada, amiga secretária do amor, mas assim, não tá fazendo coisa boa, né? Casada, se relacionando com o chefe que é casado... Pois é, a secretária do amor tá prestes a ter uma confusão bem consistente na vida dela. Porque o que tá acontecendo com ela e o chefe é paixão, é fogo, né? É sentimento transitório. Mas o risco
de acontecer alguma coisa, disso vir à tona, de descobrirem, de dar confusão, de repente até uma demissão, né? Porque na maioria das empresas existe um código de comportamento e não é permitido. Existe um risco, Cris, muito grande dessa loucura, dessa paixão que está sendo vivida se transformar num grande problema. Então, cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Viu só? Tá aí, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. Foi feito um trabalho na frente da minha casa com pipoca, vela e uma garrafa de cachaça. O que isso significa? Pipoca, vela e... O que Ellen tá... O que foi, Ellen? O que tu tá rindo? Conta. Diz que pipoca é o quê? Pipoca é pra coisas boas, não é? Eu tô rindo porque, na realidade, houve a intenção, pelo que me mostra ali, houve a intenção. Mas, gente, assim, ó, tem muitas pessoas que acabam querendo colocar pipoca, cachaça, um charuto pra querer assustar. Então, tem que abrir o olho, porque às vezes as pessoas são muito impressionáveis, né, Cris? Então, o que acontece? Bota aquilo ali, a pessoa se assusta, estão me demandando. Gente, o jogo é a melhor alternativa, seja o jogo de búzios, seja o jogo de cartas, é a melhor alternativa pra gente poder confirmar se houve ou não. Agora pelo que me parece mais algo pra assustar, mas a Isa tá ali, ó. Ela tá com a cartinha ali já para poder mostrar. Isa, é para assustar ou não é para assustar ou é realmente algum trabalho que foi feito? Não, veja bem, essa pessoa que recebeu esse presente, né, ela já tem um entristecimento, uma preocupação, um corte em relação à área afetiva. Então, se colocasse meia dúzia de pipocas ali, somente, o que ela entenderia? Aquilo que a Ellen disse. É uma demanda. Agora, nada mais vai dar certo. E o feitiço, normalmente, e o bom feitiço atinge aonde? A cabeça, o pensamento. Eu fui demandado, agora nada mais vai dar certo, eu posso encerrar minha vida por aqui. Vai buscar ajuda se realmente é um feitiço, se teve uma maneira de fazer, existe uma maneira de neutralizar, de desfazer. Mas aqui é muito mais para impressionar do que para prejudicar, Cris. Olha, viu? Não adianta, tem que jogar, né, Isa? E para saber exatamente qual é a definição correta. Eu quero dizer para você o seguinte, aliás, eu quero mostrar algumas imagens onde fica o Ilê de Oxum, que eu já falei para você que é na Marista 441, que é o único, não tem filiais, e aí é uma casa segura, tranquila. Você pode ligar agora, agendar o seu horário. Tem horários especiais, algumas amigas até têm me perguntado, Cris, mas eu trabalho até 6h30, 7h30 da noite. Tem sim, você liga para lá, você vai agendar o seu horário, que eu tenho certeza que tanto o Pedro como todos os consultores, com quem você agendar estará lá para lhe atender. Então, não tem problema em relação ao horário, tá? Aos sábados também o Ilê de Oxum está funcionando. Aí você está vendo o salão e os telefones para você ligar e agendar a sua hora. Tem pessoas, às vezes, que ficam na dúvida, mas eu vou fazer o quê? Será que eu jogo búzio? Será que eu vou jogar carta? Com quem que eu vou consultar? Aí a minha pergunta é o seguinte, a resposta, sendo no búzio, sendo na carta, Ellen, é a mesma ou existe alguma diferença? Por exemplo, a saúde é mais para determinado oráculo, é assim que a gente chama? Diz que assim, ó, na realidade, Cris, diferença no resultado não há nenhuma. Porque tanto na carta, quanto no búzio, quanto no tarô, a resposta vem. Tá? O que diferencia é o modo de jogo. A carta, ela é mais fofoqueira, o tarô tem alguns detalhes a mais. Como assim a carta é mais fofoqueira? Ela fofoqueia, coisas assim, né, coisas que nem têm utilidade, mas ela faz a fofoca. Né? Ela vai falar do vizinho, ela vai falar do que está acontecendo contigo no trabalho. E o búzio, ele às vezes, por vezes, ele é mais direto. Ele mais objetivo. Ele vai direto ao problema. Não que ele não possa responder também questões de trabalho, mas o búzio, ele é um pouco mais direto. A carta e o tarô, eles são, como dizem, mais fofoqueiros. Então, a mulherada, a preferência da mulherada, a preferência realmente é a carta e o tarô. Mas o búzio, ele é tão efetivo quanto. Eu, particularmente, gosto muito da carta e do tarô, mas eu prefiro o búzio. Mas tu joga os dois, né? Eu jogo os dois. A Isa também joga os dois, né? Tanto carta como búzio, né, Isa? Tarô e búzio. Tarô e búzio. Qual a diferença tarô e carta? O oráculo do tarô são 78 lâminas, divididas em arcanos maiores e arcanos menores. As cartas ciganas são 36,
36 é um número menor e a simbologia do tarô é outra, ela é mais abrangente. Não, adorei essa explicação, não entendi. Pois não, é. tudo bem, eu entendi Não. que tem diferença entre o número das cartas, entre... né? Agora, a resposta Não. também é cada... Por exemplo, tu tens o teu é tarô Isso, de Crowley. de Crowley, que é esse daí? Isso, a Ellen joga cartas e joga búzios. Eu também jogo búzio. Mas eu acho que o que define a consulta, na verdade, é a identificação de cada consultor com o seu oráculo. É o tipo de orientação que nós vamos dar a partir da leitura que se faz. Assim como existem os gremistas e os colorados, existe a identificação de cada consultor com um ou com outro oráculo, buscando sempre a melhor orientação para o cliente. Tá, então vamos responder pro Carlos aqui de Esteio. Ele diz o seguinte: a minha ex do Rio de Janeiro vem visitar a minha irmã, pois são super amigas. Estou nervoso com esta visita, diz ele, porque ele era noivo dela, nunca consegui esquecê-la e ele pede o seguinte: por favor, joguem para mim e me respondam. Será que vou conseguir reatar o relacionamento com a minha amada? Que legal, né? Olha só, ex do Rio de Janeiro e ele já tá chamando ela de amada. Acho tão bonitinho chamar de amada, de amado. Dizem, vou fazer fofoca de mulher Vamos agora. lá. Dizem que quando o homem começa a te chamar de amor ou de linda, é pra não errar o nome. Diz que é verdade. Querida. Sabia que é isso, seus guris estão aqui, não é isso? Olha, eles estão tudo confirmando. Eles chamam a gente de querida, viu, amiga? Que é pra não errar o nosso nome. Viu só? Aí fica assim no amplo, né? No Coisa abrangente. horrível fazendo isso, né? Intriga. E eles ainda confirmam. Sim, claro, eles são honestos. Aqui eles são honestos. Vamos responder então para esse amigo de Carlos de Esteio, Isa. Pois é, Carlos, mas olha bem, não te entusiasma tanto assim nesse primeiro momento, porque talvez o retorno não seja uma coisa imediata, nem venha na intensidade que tu está esperando. Então é melhor ir com calma, deixar as coisas acontecerem. Vai com calma, tá, amigo? Vai com calma. Olha aqui, ó, a Luana de Sapucaia. Adoro o programa, estive no ano passado no Ilê, quero mandar um beijo muito especial e agradecer o carinho. Cheguei lá muito ruim, diz ela, me sentindo muito mal e hoje estou muito bem. Porém, um problema agora está me afetando. Tenho sentido... ela foi consultar para amor, olha só. Tá aqui, ó, muito obrigada e tal, estamos bem, eu e meu marido, mas que agora ela anda sentindo muitas dores no corpo, cansaço, já fez vários exames e diz que nada acusa, principalmente exames de sangue. E ela pergunta, será que pode ser algo espiritual, Isa? Com toda certeza, aqui nós temos uma questão de fragilidade espiritual. De repente, até pelo estresse que ela passou, no problema que teve no seu casamento, as expectativas, a energia que foi usada mais do que a quantidade que foi reposta, tem uma fragilidade espiritual e pede, com brevidade, uma avaliação mais ampla, mas um fortalecimento. Então, o momento é de buscar energizar-se para que ela possa continuar bem e estável. Agora eu vou perguntar uma para Ellen, para saber a Ellen de Joiá, para saber o seguinte: como é que os orixás eles orientam na hora da consulta? Uma dúvida até que eu tenho. É que na realidade no jogo de búzios a gente joga um jogo de Odus. Então a cada Jogo orixá, de? jogo de Odus. Odu é destino. Então no momento que eles começam a responder, eles começam a mostrar o destino daquela pessoa, o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer conforme a decisão dela. Então, na realidade, cada orixá, ele corresponde a uma parte do corpo, ele corresponde a um elemento da natureza, ele corresponde também, a combinação deles é uma situação. Então, eles vão respondendo para aquela pessoa de acordo com a necessidade da pessoa. Isso sim. Tá, e eu já ouvi gente falando assim, eu tenho medo de ir porque eu não quero saber coisas ruins. Existe isso, Ellen? Existe, Cris, existe. Mas coisas ruins, assim, às vezes tem pessoas que assustam.
que não é o caso, entendeu? Mas a gente já recebeu cartas aqui, teve uma telespectadora, inclusive segunda-feira, que ela mandou o WhatsApp pra gente, e foi bem extenso até a mensagem dela, eu e o Gugu até a gente estava lendo, e ela disse o seguinte, que ela mora no interior, que ela foi consultar lá com uma pessoa que é espírita, e essa pessoa disse a ela coisas horríveis de saúde, disse que só falou tragédia, ela disse assim, olha, estou apavorada, Pedro, não tenho como ir até Porto Alegre para consultar, mas gostaria de uma ajuda de vocês. Cris, E aí, o que tu pode dizer para essa telespectadora? eu até vou dizer para ela, mas antes de jogar para ela, eu gostaria de alertar as outras pessoas. A gente recebe muito lá no Ilê, gente que foram a outros lugares. E aí, o que as pessoas fazem? Elas, de alguma forma, elas orientam assim, olha, tu tá com problema de saúde, tu vai morrer. Gente, isso não é uma coisa que possa ser dita e nem que deva ser dita. Eu acho que existe uma orientação quando a pessoa, existe um problema de saúde, tu pode ver se ele é físico, se ele é espiritual, se ele é emocional, porque muitas vezes o nosso emocional causa problemas físicos. Então, tu tem que alertar aquela pessoa e já fazer algo em prol dessa saúde. Mas assim, já dizer, você vai morrer, vai acontecer uma tragédia, o marido vai morrer, o filho tá doente. Gente, não é assim que se orienta. E muitas vezes as pessoas se utilizam de mentiras assim para poder fazer um trabalho, cobrar um trabalho. Então, fiquem atentos. Né, tem que ir a um lugar sério, onde existe essa orientação. Já recebi muita gente, inclusive uma pessoa que estava fazendo tratamento psicológico há mais de um ano, porque foi num consultor, enfim, não foi no Ilê de Oxum, que foi dito para ela, olha, teu marido vai morrer. Resumindo, ela estava fazendo tratamento porque o sistema nervoso dela estava muito abalado. Que coisa horrível, isso é até um E, crime, detalhe, né? o marido estava vivo, né, gente? Então, o marido teve problemas de saúde? Teve problemas de saúde, mas estava vivo. Então, na realidade, a gente tem que orientar quando tem um problema de saúde, se é grave, é dito a gravidade, olha, cuidado, porque Não, e não trazer é um a solução. problema Assim, qualquer. todo mundo que vai consultar, buscar, não só espiritual, mas tu vai no médico, seja lá, tu vai buscar uma ajuda, o que tu quer? A solução. Te dizer teu problema, tu já sabe, tu já conhece, né? Geralmente tu já sabe mais ou menos o que é. Agora tu vai buscar uma solução. Agora tu vai buscar ajuda e ainda te trazem mais problemas, aí não dá, né, Ellen? Olha aqui, ó, vamos trabalhar aqui, porque tem muita pergunta pra dizer, mas vocês não responderam a minha. Gente, não tem como responder a todas que chegam, mas tem aqui, ó, a Andriele diz o seguinte, ela tem 42 anos, ela é casada e disse que o namorado da adolescência se mudou para perto da casa dela e diz que ela está aí um pouco, né, balançada pelo ex da adolescência, mas ela é casada e ela pergunta o seguinte, estou muito preocupada com o meu casamento, porque eu não esperava a vinda do meu ex para perto de mim e estou, acho que, me apaixonando novamente. Adriele é o nome dela. Cris, aquilo que a gente comentou no início do programa, esse ano é um ano propício a amores rápidos, repentinos, paixões avassaladoras, mas nada de tanta durabilidade, então tem que ter cuidado no tomar essa decisão. A nossa amiga, ela tá certa, ela não se entregou ainda pelo visto à paixão, continua casada. E, Andriele, eu vou te dar essa tua orientação para ver se tá valendo esse ex-namorado ou não. Mexeu bastante com ela. E assim, Cris, ela vai chegar num momento de escolha, sim, minha querida. E eu acredito que assim, ó, tu tem mais, nesse momento de escolha, se tu escolher o teu passado, tu tem mais a perder do que a ganhar. Porque aqui me mostra que tu vives hoje uma relação afetiva estável e que tem amor, tem amor. E eu gostaria que tu abrisse os teus olhos, porque acredito que tu só vai descobrir isso no momento que tu perder. Então não arrisca, não perca, né? Fixe, eu acho que precisa ser harmonizado, porque o casamento às vezes ele vai se desgastando, né, Cris? Com o tempo as pessoas esquecem de namorar, esquecem daquele É que falta presentinho. criatividade às vezes também, né? Mas nada que uma boa harmonização, a gente apimenta esse casamento, a gente, né, harmoniza esse casamento pra quê? Pra que ela volte, né, a se sentir atraída pelo marido. Tem claro. como dar assim, tipo, aquele cara que é mais parado, mas Tem. tá lá, assim, sentou e ficou. Sabe aqueles Aquele que sentam e ficam? na frente do jogo de futebol. Não, às vezes eu tô nem sabe o que estão vendo, mas estão parados ali. Tem como dar uma movimentada, Tem. assim, tipo, dar uma... Sim, tem como movimentar a energia tanto dele quanto dela, né? Existem banhos, axés que são feitos para a esposa, para que quando ele veja, ele olhe ela diferente,
Ele vai olhar para ela e vai ver, ué, o que tá acontecendo? Isso é real, gente, isso E acontece. que veja só ela, né? É. Que assim seja, porque senão tem os que olham. Aliás, eles olham várias, né? Bom, a Isa tem uma dica muito legal pra gente, que é, agora a Ellen estava falando nessa questão de que às vezes as pessoas enxergam além do que deveriam enxergar, né? Olham demais, né? Mas a Isa tem uma dica muito legal pra gente, que ela vai dar amanhã, do Chapanã, pode ser? Pode Pra ser, varrer claro. as coisas ruins todas? Com certeza. E a gente já sai varrendo tudo que é ruim, porque acabou, já encerrou. Nossa, que rápido. Gente, terminou o programa. Boa noite. Amanhã, às 5 horas, a gente está de volta com o nosso Algo Mais, com a Isa, com a Ellen, com o Lui e com você e com o Pedro de Oxum também. Obrigada pela companhia. Até amanhã.